Chegamos então aos testes. Cada requisito pode ter um ou mais testes. No final das contas, você vai ter passado aí por mais de 86 testes. Tá? Visto que tem alguns testes aí que são assim, 84C, 84B. Ok? Eu deixei aqui a coluna status para nós irmos marcando aí o status de cada um dos testes. Eu não vou fazer todos os testes aqui nesse momento, porque existem lá os to-dos, aqueles pontos específicos para a gente arrumar, ok? E a gente vai fazer isso aqui em conjunto. Mas eu vou chamar a atenção para alguns pontos interessantes aqui. Então, por exemplo, o teste de número 1, ele é referente ao requisito de número 3. Na dúvida do que é o requisito de número 3, você vem aqui em requisitos, número 3 é esse aqui o requisito. Tá? Então, qual é o teste desse requisito aí? O teste diz o seguinte, que você vai desconectar da rede a estação que está, onde está instalado o PAF-SF, vai comandar a emissão do cupom fiscal, condição para requisito atendido, cupom fiscal emitido e impresso pelo SF. Então, ok, nesse caso aqui, tá tudo ok para a gente, porque o nosso PAF-SF ele funciona offline. Tá? Teste de concomitância. Abra um cupom fiscal, registre um item comercializado e observe se o item é impresso no cupom fiscal. Condição para item atendido, a concomitância. Então esse aqui para nós também está ok. Ainda no item 4 tem o teste 2A, não concomitância, que é o DAV e a pré-venda. Verifique se o PAF possui função para realizar registro de pré-venda e, se positivo, execute os testes relativos ao requisito 5. Verifique se o PAF possui o DAV e você vai fazer aí os testes relativos ao requisito 6. Então vai ser mais para frente isso daqui. Passo 3. Verifique se o DAV possui função para emissão do DAV impresso em SF. No nosso caso é não. Tá? Então ok aqui, porque vai ser mais na frente que esses testes serão feitos. Teste 3, verificação de parâmetros de configuração para a não concomitância. Teste aplicável somente no caso do PAF que execute pelo menos uma das funções previstas nos itens 2, 3, 4 ou 6. Ok. Vamos agora para o teste número 4. Registro de operação de pré-venda e do cupom fiscal respectivo. Então tá, registre no programa aplicativo uma operação de pré-venda com pelo menos um item. Isso vai ser feito no sistema de gestão. Observe se houve a impressão de algum documento que contenha a descrição dos itens registrados na operação de pré-venda. Não pode, pré-venda não pode emitir os itens. Efetive a operação de pré-venda acionando o comando da emissão do cupom fiscal correspondente à pré-venda. Ok. Verifique se o cupom fiscal emitido contém o número da operação de pré-venda. Ok. Condição: se tudo isso aí acontecer de forma ok. Então, isso aí a gente já viu que tudo funciona, né? Registre no programa aplicativo 2 ou mais pré-vendas. Tá. Observe se houve impressão, não tem. Verifique se é possível informar mais do que uma pré-venda no cupom fiscal. E, se for o caso, comande a emissão do cupom fiscal. Condição para requisito atendido: não impressão de documento que contenha a descrição dos itens registrados na operação de pré-venda e emissão de cupom fiscal para cada operação de pré-venda na forma estabelecida no item 2.1. Tá? Então é isso. Você vai vendo aí quais são os testes, vai marcando OK. Temos aqui um passo número 4, depois do requisito ser atendido, ele passa para um passo número 4. Caso a condição anterior tenha sido atendida, a gente passou por aquela condição, execute a função de mesclar as operações de pré-venda, dando origem a uma nova pré-venda contendo a totalidade dos itens registrados nas respectivas pré-vendas, seguido da automática impressão e cancelamento dos cupons fiscais das pré-vendas originais e comande a emissão do cupom fiscal correspondente à nova pré-venda. Será que isso aqui está ok mesmo, hein? O que a gente está fazendo quando a gente mescla as duas pré-vendas? A gente emite o cupom fiscal da pré-venda atual. No banco de dados a gente marca a opção M nas pré-vendas anteriores, mas nós não estamos cancelando os cupons fiscais das pré-vendas originais, não. Né? E aqui cabe aquela mesma pergunta que foi feita no pré-venda controller, bem aqui, ó.
é necessário imprimir os itens da pré-venda? Vamos supor que eu tenha lá duas pré-vendas, aquela mesma pergunta que eu já fiz, duas pré-vendas com 50 itens cada uma, 100 itens. E eu quero agora mesclar essas duas pré-vendas numa nova. Pô, eu tenho que imprimir os dois cupons, cada um com 50 itens. E depois mesclar uma pré-venda nova, cancelar esses dois cupons. E aí sim emitir um outro cupom com 100 itens. Tá? Então vamos colocar um EAD aqui já de cara nesse teste, né? Para a gente discutir isso aí. Se for para ser assim, é simples, bem simples de ser implementado, tá? Verifique se o cupom fiscal emitido contém o número da nova operação de pré-venda em conformidade com o estabelecido no subitem A. Isso aí também está ok. Condição pré-requisito atendida, não impressão do documento que contém a descrição dos itens registrados na nova operação de pré-venda. Automática impressão e cancelamento dos cupons fiscais das pré-vendas originais. Então, vamos colocar um EAD aqui para a gente verificar essa questão do cancelamento das pré-vendas, que acabou caindo naquele mesmo item do cancelamento da pré-venda na redução Z. Teste 5. Registro de operação de pré-venda e seu posterior cancelamento. Teste 6. Emissão de redução Z com registro de pré-venda pendente. Tá? Então a questão da redução Z a gente também ficou pendente a isso aí, não vou nem entrar no mérito desses testes aí. Abertura de movimento com registro de pré-venda. Emissão de documento auxiliar de venda por impressora não fiscal e do respectivo e do cupom fiscal respectivo. Então aqui vai falar sobre o DAV, né? A gente vai fazer os testes relativos ao DAV, tá? Teste número 9, eu coloquei um não ali. O que é esse teste número 9? Não apareceu todo ainda não. Aí. Emissão de documento, emissão do DAV, né? E do cupom fiscal respectivo aplicado somente no caso de programa dotado de função que possibilite a impressão do orçamento ou qualquer outro tipo de controle interno do estabelecimento por meio do SF. Não é o nosso caso. Tá? A gente não está emitindo o DAV por meio do SF. Será que tem alguma UF que obrigue a emitir o DAV no SF? Algo interessante para a gente questionar. Se houver, a gente vai ter que implementar isso aí, né? Item 10, cancelamento do DAV, aplicável somente no caso de programa dotado de função que possibilite a impressão do orçamento no próprio SF ou de impressora não fiscal. Tá. Relatório gerencial de DAVs emitidos, se a gente já viu que está ok. Mas é interessante que a gente passe por esse passo a passo aqui, para ver se está tudo certo mesmo, né? 12. Arquivo eletrônico de DAV emitidos. A gente sabe que nós estamos gerando esse arquivo aí. Conferência do menu fiscal. Localize o menu fiscal e verifique se o mesmo é acessível em todas as telas do programa, exceto quando da execução de comanda para impressão do documento. Aqui tem uma questão interessante a ser levantada, né? Por exemplo, aqui está o menu fiscal, F4. Tá? Mas digamos que eu tenho aqui, eu iniciei uma venda, vou nem iniciar uma venda, eu vou entrar aqui, por exemplo, no F3, no F2, gerente, consulta cliente. Eu estou numa tela interna do sistema onde eu posso consultar os meus clientes. A lei diz o seguinte: localize o menu fiscal e verifique se o mesmo é acessível em todas as telas do programa. Eu estou aqui numa janela, se eu pressionar F4 eu não consigo ir para o menu fiscal. Eu estou numa tela do programa, mas não tenho acesso ao menu fiscal. Um colega que falou lá no EAD que devido a isso não seria possível ter janelas show modal, que é essa janela aqui que não permite o acesso à janela anterior. Para eu ter acesso a outra janela eu tenho que fechá-la. Já um outro colega que já homologou a aplicação falou que não tem problema ter essas janelas show modal aí. Tá? Mas e aí? Nesse momento eu não estou tendo acesso ao menu fiscal. Será que eu posso fazer isso mesmo? Eu vou imaginar que sim. Vou colocar um OK aqui.
Verifique se o menu fiscal dispõe de qualquer recurso de restrição para acesso. Nosso não tem, tá? Pressionou F4, tá aí ele. Então tá ok. Confira as opções do menu fiscal. Nós já sabemos que nós temos todas as opções. A função DAV emitidos deve estar disponível apenas se o SF emitir DAV. Ok. A gente não tem encerrante, não tem transferência de mesa, não tem manifesto fiscal. Então, certamente esse requisito será atendido, tá? Item número 14. E aqui vem os itens do menu fiscal, né? A emissão da leitura X, a emissão da leitura da memória fiscal completa, por intervalo de redução, por intervalo de data, da leitura memória fiscal simplificada, espelho MFD, arquivo MFD, arquivo MFD, arquivo com a tabela de produtos, arquivo com os dados do estoque, arquivo eletrônico do movimento, meios de pagamento, DAV emitidos, o relatório e o arquivo. Aqui são aspectos que não tem no nosso PAF-SF, coloquei não já ali do lado. Relatório gerencial de identificação do PAF. Relatório gerencial de abastecimentos pendentes, não temos isso. Arquivo das vendas do período, que vai ser o Sintegra e o SPED. Arquivo de índice técnico de produção, isso aqui nós ficamos para questionar no EAD, se teremos esse requisito. Emissão de cupom fiscal. Tá aqui no item 8. Tem um teste 37 que é um teste de emissão do cupom fiscal. Observe se o PAF disponibiliza na tela campo para inserção dos seguintes dados: CPF, CNPJ, nome e endereço. Observe se ele disponibiliza na tela campo para inserção da identificação de todos os meios de pagamento utilizados pelo consumidor. Então isso aqui está ok. Observe se o valor do troco foi informado na tela de venda. Confira se os dados impressos no cupom fiscal coincidem com os digitados na tela da venda. Tá? E aí vai ter outros testes referentes a cupom fiscal. Tá? Emissão automática da leitura da memória fiscal. Consulta na tabela de produtos. Registro de suprimento e de sangria. Registro das operações não fiscais. Emissão de cupom fiscal com registro de pagamento por meio de cartão. Tá? Que ele vai testar se vai sair lá o comprovante não fiscal vinculado ou o CCD. Emissão de cupom fiscal com registro de pagamento por meio de cartão, foi o que a gente já viu. Comparação da data e hora do movimento no registro no banco de dados com a data e hora da impressora, que a gente já sabe que está ok, porque a gente está pegando mesmo a data e a hora da impressora. Emissão de cupom fiscal com SF desligado. O que será que acontece quando emite cupom fiscal com SF desligado? Desliga o SF, registra uma operação de venda, enviando ao SF comando de abertura, observe o comportamento do programa aplicativo e se a operação foi registrada pelo aplicativo sem a impressão do cupom fiscal. Será que a nossa aplicação está fazendo isso aí? Vou deixar esse teste para você fazer. Registro de item em cupom fiscal com SF desligado, sem bobina. Tá, então, vários testes aí em relação à emissão de cupom fiscal. Com certeza você vai ver que existem várias pegadinhas aí para a gente corrigir. Tá? O objetivo é você aprender como fazer a coisa. Bom, estamos quase chegando aqui nos finalmente. Tá, tem alguns testes que foram revogados. Geração do arquivo eletrônico do movimento por meio do menu fiscal. Geração automática do arquivo eletrônico após a redução Z. Verificação da tabela de índice de produção. Arquivo venda do período, eles vão verificar se está certo mesmo o arquivo, né? Para identificar os documentos fiscais emitidos. Relatório gerencial dos meios de pagamento e relatório gerencial da identificação do PAF-SF. Muito bem.
Então vamos repetir aqui o roteiro. O que você vai fazer agora? Primeiro, ler a documentação. Tá? Lê a documentação dos cartões, lê a documentação do PAF, dá uma olhada naqueles manuais do ICMS, do Sintegra. Tem que ficar a par do que é a coisa. Se você não ler a documentação, muita coisa que você vai ler aqui você não vai entender. Então, primeiro passe pela documentação. Tá? Segundo passo, depois que você já viu todos os vídeos aí, você já sabe como é que funciona a aplicação, como é que ela foi feita, o funcionamento dela, né? Passe pelos to-dos. Todos os to-dos, ok? Verifique que lá no EAD já existem tópicos abertos sobre todos esses to-dos. Veja como é que as discussões elas estão sendo tratadas lá no EAD. Participe também das discussões e compreenda por que esses to-dos foram colocados lá. Tá? E em alguns casos, se nós temos que alterar alguma coisa, nós temos que corrigir alguma coisa. Tá? O próximo passo depois de ler a documentação e entender o sistema, passar pelos to-dos. Compreendeu tudo isso? Abra os requisitos. Passe por todos esses requisitos aqui fazendo esse checklist. Ok? Apaga o que eu coloquei aqui na coluna status e vai fazendo o seu próprio checklist para ver se está tudo ok em relação aos requisitos. Todos os requisitos no seu ver, na sua visão, estão ok? Finalmente venha para os testes. Tá? E aí você vai fazendo todos os testes aqui marcando o status ok. Se você vai realmente utilizar o seu próprio PAF-SF, né, e vai homologar TEF e vai homologar o PAF-SF também, não vai utilizar o PAF-SF da T2T, você precisa ter uma impressora fiscal, precisa ter o PIN-PAD, precisa ter um daqueles modem lá homologados. Okay? Tem que ter esse material aí. Neste caso, se você vai fazer a homologação, faça todos os testes com a impressora fiscal real. Não faça os testes com os emuladores. Os emuladores eles podem dar algum tipo de problema aí, não são confiáveis não, tá? Os emuladores para a gente fazer um curso desse, para a gente fazer alguns testes, até desenvolver o sistema, é legal, mas na hora de testar mesmo para homologação, você tem que utilizar um equipamento real, tá? Ok? Bom, e após tudo isso, o seu PAF-SF ele vai estar pronto para ser comercializado, para ser colocado aí no mercado.